torcedor, um diretor, um presidente do Uberlândia Esporte Clube, numa data histórica, 100 anos do Uberlândia Esporte Clube, um século do nosso Verdão. Eu vou debater o assunto com ele aqui no nosso microfone. Bom dia! Bom dia! América! Rádio América! Bom dia! Para a glória dos louros da vitória. Centenário do Uberlândia Esporte Clube, tradicional no estado de Minas Gerais, está completando 100 anos de muito trabalho e memoráveis conquistas que valorizam o esporte na cidade de Uberlândia. Uberlândia Esporte Clube, 100 anos de história nesse dia 1º de novembro de 2022. Uma homenagem da Paula Tavares Empreendimentos sob a presidência de Odomires Mendes de Paula, idealizadora e construtora da Vila Olímpica, o maior patrimônio do Uberlândia Esporte Clube. Parabéns, Verdão. Uberlândia! 15 minutos para as 9 horas. Odomires Mendes de Paula, junto com o seu bom dia, me responda. O que é o Uberlândia Esporte Clube para você? Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Na realidade, eu faço uma parte dela, eu sou um conselheiro vitalício. Enquanto eu existir, eu vou ser um conselheiro do Uberlândia Esporte Clube. E tive o privilégio de ser o presidente do Conselho Deliberativo quando da construção da Vila Olímpica. Então, a gente tem uma história com o Uberlândia Esporte Clube, né? Eu assisti muitos jogos no Juca Ribeiro, eu e o Semi Simão, que era um tradicional torcedor do Uberlândia, Antônio Carneiro, a gente costumava assistir o jogo aí do Uberlândia Esporte atrás do gol, para ficar ali, como se diz, xingando o goleiro no adversário. A gente ficava ali torcendo, inclusive o Semi Simão com o radinho, vendo o jogo, mas ouvindo o jogo também. Então a gente tem uma história com o Uberlândia Esporte Clube, né? Então, vamos dizer assim, a gente vai permanecer, enquanto eu existir, quando eu tiver vida, eu quero participar do Uberlândia Esporte Clube, que é uma paixão, principalmente assim, como você sabe, a cidade inteira sabe, eu tive o privilégio de construir a Vila Olímpica. Inclusive, a Vila Olímpica foi uma situação estranha, porque anteriormente havia fracassado 2 vezes consecutivas o lançamento de sede campestre. Aí eu tive a coragem, eu falo coragem mesmo, porque era complicado lançar a 3ª vez, poderia complicar a situação, o nome da Paula Tavares, inclusive. Mas aí eu falei, vamos mudar o nome, não vamos chamar isso sede campestre, vamos botar o nome, vamos botar Vila Olímpica. Graças a Deus, foi um sucesso. Então, veja bem, foi uma situação, quando eu falo o maior desafio da minha vida, porque antes de vender os títulos da Vila Olímpica, eu mandei passar a escritura direto para o Uberlândia Esporte Clube, de 100 mil metros quadrados. Veja bem, é uma situação complicada. E outra coisa, nós salvamos os 100 mil metros que o Uberlândia tinha sido recebido da prefeitura, a prefeitura doou 100 mil metros, mas faltava só 2 anos para construir, senão ele voltava. Você sabe muito bem que volta para a prefeitura. Se não cumprir o prazo, volta. Exatamente. Aí nós tivemos o privilégio de construir e recuperar os 100 mil metros. E, na realidade, hoje o Uberlândia tinha 200 mil metros, não tem mais, porque vendeu 36 mil metros no ano passado, né? Então, veja assim, mesmo assim ainda tem 170 mil metros quadrados do Uberlândia Esporte Clube. Muitas vezes as pessoas fazem uma certa confusão, né? Essa parte do lado no Uberaba, perto de Uberaba, foi usado aqui na Vila, não tem nada a ver. A área que tinha lá perto de Uberaba, eu nem sei o que aconteceu com ela, não existe. Quando eu cheguei lá, já não existia mais. E só existia os 100 mil metros que foi operado. Então eu adquiri 100 mil metros e construí a Vila Olímpica e entreguei a Vila Olímpica. Agora, lamentavelmente, apesar de que a gente está aqui hoje comemorando 100 mil metros da história do Uberlândia Esporte Clube, né? 100 anos do Uberlândia. 100 anos, como dizer, um centenário, eu acho que a gente poderia estar numa situação melhor, como dizer, ter uma comemoração melhor, porque nós estamos passando por uma crise, o Uberlândia Esporte Clube, lamentavelmente, por exemplo, nós estamos com as instalações do clube paradas, quer dizer, os associados do Uberlândia não estão usando a própria Vila Olímpica. Então, acho assim, nós poderíamos estar numa situação melhor, apesar de todas as administrações que passou pelo Uberlândia Esporte Clube, merece todo o apoio, todo o incentivo, mas nós precisamos ainda trabalhar muito pelo Uberlândia Esporte Clube. Maior para estar comemorando Uberlândia, os campeonatos nacionais em destaque, divisões especiais. Torcedores eu coloquei como tema aqui, e o torcedor falou que acha que o Uberlândia deve mudar o seu estatuto e sair do modelo tradicional de equipe de futebol para a empresa, SAF.
Você concorda com isso, Uberlândia, entre aspas, ser vendido? Eu acho que é a única saída que o Uberlândia tem. Inclusive, eu já falei isso até numa reunião, numa assembleia, falei sobre isso aí. Agora, precisa ter um cuidado muito grande, porque foi comprometido nessa reunião que o patrimônio do Uberlândia Esporte Clube, que hoje vale em torno de 150 milhões, não pode fazer parte dessa nova sociedade. Ela tem que ficar fora, tem que proteger o patrimônio. Sim. E outra coisa também, e não pode usar o CNPJ do Uberlândia Esporte. Às vezes, houve comentário que poderia ser usar um CNPJ número 3, número 4, número 5, isso não existe. Então, você usou um CNPJ, qualquer que seja, a responsabilidade é total. Então, essa instituição ela tem que ser autônoma, independente, inclusive alugar a Vila Olímpica. A sociedade tem que pagar para os acionistas, que na realidade a Vila Olímpica pertence aos associados. Então, veja bem, esse é meu pensamento. É importante, tem que fazer, mas tem que ter muito cuidado. São dois problemas que não podem acontecer. O patrimônio fazer parte e também usar o CNPJ do Uberlândia Esporte Clube. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para fazer uma homenagem, na minha opinião, o maior presidente da história do Uberlândia Esporte Clube foi o Prieto. Pietro Carlo Palladini. Exatamente. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele. E por nossa felicidade, foi no mesmo ano que surgiu a Vila Olímpica, a inauguração da Vila Olímpica, surgiu também a Taça CBF. 1984. O maior projeto, o maior troféu da conquista do Uberlândia Esporte Clube. Dentro do campo. Então jamais poderia esquecer de fazer isso nesse momento, essa homenagem ao saudoso Prieto, uma pessoa que dedicou a sua vida com muito amor, com muito carinho ao Uberlândia Esporte Clube. Tá certo. Domires, a Rádio América quer te agradecer pela presença aqui no nosso estúdio e que esse amor tão grande pelo Uberlândia, o amor do empresário, ao nosso Verdão, ao Domires Mendes de Paula, ao nosso Verdão, você já disse que continuar por todo sempre, né? Enquanto vivo,